Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um vídeo, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão. Então a gente está na expectativa aí, irmão, do movimento da base. Hoje a grande expectativa é pro movimento da base, irmão. Porque essa base ela vai fazer toda a diferença, irmão. Em todos os sentidos. Ela vai fazer toda a diferença em todos os sentidos. Por quê? Porque ela vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Isso aí é uma coisa que não existe sobre a Terra. E que vai passar a existir coisas boas. Irmão, as pessoas que estão contra esse trabalho, irmão, não sabem o que estão fazendo, não. Eles estão agindo impulsionados pela loucura, pelo poder, pela arrogância, pela ignorância, irmão. Ele não sabe o que está fazendo. Porque ele está agindo pela loucura. Somente a geração dessa nova sociedade separada do mal, irmão, ela vai impactar a Terra com coisas boas e grandes. Somente essa sociedade que vai ser gerada. Porque se trata de um povo que vai obedecer à lei de Deus, pela regra de amar a Deus e amar o seu próximo, que vai ser a luz da terra, vai brilhar sobre a terra, que não existe outras partes da terra. Não existe essa sociedade. Mas por que não existe? Porque ninguém está obedecendo a Deus, irmão. Todos aqueles que dizem obedecer a Deus, irmão, estão errados, estão agindo de maneira errada. E aí não brilha. Porque são mentirosos, ficam obedecendo a regra de homem e diz que é Deus. Essa regra que essas pessoas vai gerar essa nova sociedade não é minha. É a lei de Deus. Pela conduta de amar a Deus e amar o seu próximo. É a lei de Deus. Então não tem como não ser gerada essa nova sociedade. Não tem como não haver brilho na luz. Não tem como, irmão. Só se as pessoas não obedecer. Só existe uma possibilidade de não ser gerada essa nova sociedade se as pessoas não obedecer a regra, a lei. Mas se obediência à lei, vai ser gerada essa nova sociedade. Só isso aí abala, irmão. Eu tava vendo aí uma reportagem na televisão, irmão. A bandidagem no Rio de Janeiro, irmão. A bandidagem em São Paulo. É um campo de guerra. Uma área de confronto de trabalhador com bandido se apostando dos bens das pessoas. E ainda é uma área famosa, irmão. Né? Você vê o que tipo de coisa as pessoas aprovam como famoso, né, irmão? Uma área, um reduto controlado por facção. Então, as pessoas não sabem. Olha o pé. O pé. Então as pessoas não sabem o que é bondade, o que é coisa boa, o que representa, o que deve obter fama. Agora essa sociedade que a gente vai gerar, sim. Porque lá não vai ter maldade. Só coisa boa. É o paraíso de Deus voltando à terra, irmão. A restituição do paraíso tirado de Adão e Eva por a desobediência. Ele vai ser restituído às pessoas que vão passar a obedecer a lei de Deus. Porque assim como o paraíso foi tirado do desobediente, proveniente do pecado, da desobediência de Adão e Eva,
ele vai ser começar a ser restituído através dos que passarem a obedecer, né, pela regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Então isso aí é um marco na história, irmão. É uma novidade que vai mostrar o princípio da desobediência com o princípio da obediência. Ou seja, a tirada do paraíso de Deus ali de Adão e Eva e a restituição através dessas pessoas que vão passar a obedecer à lei de Deus. Então o começo de tudo de bom, assim como começou tudo de mal a partir da entrada do pecado no mundo, também vai começar tudo de bom com a retirada do pecado através da chegada da lei de Deus e da obediência a Deus. Então é coisas importantes, irmão, na humanidade. Coisas boas para a humanidade. A chegada dessa nova sociedade separada do mal. É uma honra, irmão, a gente poder falar isso, dizer isso. Porque ninguém dessas igrejas aí que dizem obedecer a Deus nem sequer pensa, nem sequer tem a ideia da geração dessa nova sociedade que vai ser a restituição do paraíso de Deus na terra pela conduta de obedecer a Deus. Então, coisas boas vai se formar aqui nessa cidade, irmão. E não é uma cidade famosa não, irmão. É uma cidade de um povo simples, mas vai ter o privilégio de iniciar um novo mundo, uma nova sociedade, um novo tempo, simplesmente pela conduta de obedecer a Deus. Isso mesmo, irmão. Aí você diz assim, poxa, será que é isso mesmo? Porque existem tantas igrejas aí que dizem que obedecem a Deus, cheia de membros, mas nenhuma obedece a Deus. Isso é verdade, não, nenhuma obedece. Porque todas desprezam o que deve ser usado como regra de obediência, irmão, que é a lei de Deus. Não tem como você obedecer a Deus, irmão, através de regra tirada da Bíblia do homem. Não tem como. Isso é uma fraude, irmão. É uma fraude terrível que conduz todo mundo para o buraco. Ninguém tem o direito de tirar uma regra da Bíblia, irmão, e estabelecer para uma pessoa obedecer e dizer que é a lei de Deus, que é Deus. Não tem como as pessoas... Será que vocês que estão nessas igrejas aí, vocês não identificam isso não, irmão? Vocês não raciocinam não? Porque se Deus deixou a própria lei dele, a primeira coisa que Deus fez, irmão, quando o povo de Israel saiu do Egito, o que foi? Lei para esse povo. Regimento para esse povo através de Moisés. Essa foi a primeira coisa. Então, se você quer obedecer a Deus, você tem que obedecer a sua lei. Não é regra tirada da Bíblia pelo homem, não, irmão. E jogar no lixo a lei de Deus, deixada desde o início, desde o princípio, irmão. É uma loucura isso aí, irmão. É uma loucura. E aí não tem como haver uma nova sociedade dessa maneira. Não tem como, irmão. Não tem como haver sal para salgar a terra, para que ela não apodreça. Não tem como haver luz para clarear em meio às trevas. Não tem como. Agora sim vai ter. Agora sim vai nascer uma luz que vai brilhar. Agora sim vai ter sal para salgar a terra, para que ela não apodreça. Então, irmão, eu vejo isso. E a formação dessa base é o princípio de tudo de bom. É o princípio de tudo de bom.
E essa bondade que você viu até hoje, que você acha que é de Deus, não é de Deus, é uma bondade falsa, tirada da Bíblia pelo homem. É uma fraude. E aí o Deus que poderia se apresentar como ele é verdadeiro, puro e santo, ele se apresenta como um Deus profano. E aí escandaliza todo mundo. Porque as obras não são puras, não são boas, não são santas, não são real. E sim, fraudulenta. Então, irmão, a partir de agora, você vai ter a chance de ter acesso a uma nova sociedade separada do mal. Você vai ter a oportunidade de se integrar ao paraíso de Deus, tirado de Adão e Eva, agora restituído a todos que passarem a obedecer. Então ele vai ser restituído ao paraíso de Deus. E aí você tem essa oportunidade de compartilhar com todas essas maravilhas. E eu creio, eu espero que você não rejeite, irmão. Não cometa a loucura de muitos aí que a gente coloca no grupo e sai. A gente coloca de graça essas pessoas. E as pessoas simplesmente, por não saber, por ignorância, saem do grupo. E aí quando eles começam a descobrir que eles se integram a um grupo, estão integrados a um grupo que vai gerar essa nova sociedade, a personagem que vai nos ajudar a edificar toda essa estrutura benigna, e aí eles depois vão querer, não vão ter chance. E pode até ter, mas tem que pagar, né? Porque a gente não está brincando em serviço, irmão. A gente tem um propósito, a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo. E a gente não pode abrir mão dessa meta e desse propósito. Não pode abrir mão. O que nós precisamos é apenas de pessoas, da matéria humana, para nos compor, para nos ajudar em toda essa missão gigantesca. Por isso que a gente se esforça. A gente paga pessoas para pegar o telefone. A gente luta de um lado, luta de outro, para conseguir pessoas. E a qualquer custo estabelecer esse grupo aí de pessoas para fazer essas grandezas conosco, né? Então a gente está falando aí, irmão, somente dessa nova sociedade separada do mal. A gente não falou da moeda privada, não, que é outra gigantesca produção que vai ser feita pelos integrantes que vão formar essa base. Então a gente está falando apenas dessa nova sociedade, que é o paraíso de Deus, que vai ser restituído aos que passarem a obedecer. Nunca se viu isso sobre a terra, irmão, né? Mas agora vai passar a existir, porque a partir de agora vai passar a ter pessoas que obedeçam a Deus, que obedeça o Deus Criador, que obedeça ao Deus Santo, puro, o Deus Todo-Poderoso. Então aí Deus vai ter a oportunidade de se revelar na terra, irmão, como Ele é. Ele não poderá mais ser fraudado. Ele não poderá ser mais manipulado, se apresentando um Deus fraudulento, um Deus que não é real. Ele vai se apresentar como Ele é a partir de agora. Então, irmão, eu fico muito feliz por ter esse privilégio, muito feliz mesmo, porque esse privilégio aí não é para qualquer um, não, irmão. Não é para qualquer um. Eu vejo quantas pessoas, irmão, procuram ir numa igreja, procura ter um cargo de pastor, um cargo de liderança, até para achar que está sendo importante para Deus, né? Mas não tem capacidade de
fazer grandes lançamentos, grandes projetos como esse que está em nossas mãos. É um trabalho difícil, muito difícil, porque requer responsabilidade, fidelidade, fé. Porque o nosso trabalho é muito difícil, irmão. Você pode ver que nós lutamos. Nós colocamos pessoa no grupo, a pessoa sai. Nós pagamos outra pessoa para conseguir telefone. Colocamos de novo, a pessoa sai novamente. E aí a gente fica naquela luta. Lutando para conseguir aí formar esse grupo. E aí, por fim, estabelecer aí uma base. E tudo isso aí precisa de persistência. Isso sem falar a resistência que a gente tem, as consequências por defender um Deus diferente dos deuses que opera aí. Discriminação, né? A gente é perseguido, é humilhado, é rejeitado, é desprezado, é excluído, é maltratado, enfim. Todo tipo de coisas ilegal, ou seja, desagradável a gente passa. Mas a gente não muda. Pode ver, irmão, como esse trabalho aí traz coisas grandes e maravilhosas para essa cidade. E muitos aí nos humilha, nos maltrata, nos xinga, nos esculhamba, né? Tudo isso aí é porque ele não sabe o que estão fazendo, irmão, né? Ele não sabe o que estão fazendo, irmão, né? Estão cegos, né? Então, e tudo isso aí a gente não leva em conta. A gente não se deixa abater por isso daí, porque Deus está conosco, irmão, em toda essa jornada. E aí a gente continua firme aí, sem retroceder, crendo que Deus vai nos dar recompensa em tudo isso aí. Em tudo isso aí nós vai ser recompensado, né? Porque a gente tem um propósito. E Deus está vendo esse nosso propósito. E Ele está conosco, né? Se Deus não estivesse conosco, irmão, com certeza a gente já teria desistido. Porque o tanto de barreira e obstáculo que a gente enfrenta, se Deus não estivesse conosco, nós já teríamos sido derrotados pelo inimigo, né? Nós já teríamos desfalecido. Mas como Deus é conosco, a gente está firme na batalha, vivo, na luta, na persistência, na insistência, na consistência. E a gente continua firme, porque a gente sabe que são coisas grandes, são coisas maravilhosas que vai vir. E que não cabe nem mesmo na minha mente, irmão, porque minha mente também é mesquinha. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar. Boa tarde a todos.